apóstolo Itamar. O senhor entendeu a pergunta? Sim, ele fez várias perguntas, eu entendi. Ok, então 7 minutos para a sua resposta, apóstolo Itamar. Com respeito à questão que ele disse que a Cofilipe é mais importante que a Bíblia, bem, quem escreve a Bíblia é o profeta, são os profetas. Como que a Bíblia pode ser maior do que aquele que a escreveu? Como que Moisés poderia ser menos importante do que os seus 5 livros? Os 5 livros de Moisés estão na Bíblia. Como que Jesus pode ser menos importante do que os seus 4 evangelhos? Como que Paulo pode ser menos importante do que as suas 14 cartas? O profeta é como a árvore. E os livros da Bíblia são os frutos dos profetas. O livro do profeta Caco Filipe é como um livro da Bíblia. E, quando Jesus estava sobre a terra, os 4 evangelhos de Jesus de Nazaré, a mensagem de Jesus de Nazaré, era mais importante do que todos os 39 livros da Bíblia. Quando Paulo estava a pregar no ano 53, as 14 cartas de Paulo para a salvação era mais importante do que os livros da Bíblia. Eu queria que o seu Davi ficasse aqui, que eu vou fazer pergunta para ele. Queria que ele ouvisse e que ele respondesse as questões, porque ele está num debate, um debate ao vivo. Então, os livros da Bíblia foram escritos pelos profetas. Então, os livros não podem ser maior do que o profeta. Hoje, enquanto o Caco Filipe está sobre a terra, a sua mensagem, esse profeta está acima da Bíblia. A Bíblia é um livro de história. Com respeito ao senhor perguntar se a Bíblia não tem importância, ou Jesus não tem importância, quanto à Bíblia é o nosso fundamento. A Bíblia é o nosso alicerce. Sim, a Bíblia é o nosso fundamento, mas ela não pode nos salvar, a Bíblia não pode nos guiar, a Bíblia não pode nos mostrar quais os mandamentos de Deus hoje, quais são os mandamentos que nós devemos seguir hoje. A Bíblia não pode mostrar isso, mas quem dá os mandamentos de Deus em uma geração é o profeta mensageiro, e hoje é o profeta Caco Filipe. É por isso que o senhor estava dizendo lá atrás que Jesus falava diferente de Moisés. Por quê? Porque Moisés era o legislador. Moisés não veio copiar mandamento de algum outro livro, mas Moisés deu os mandamentos, aqueles que Deus deu a ele. Jesus não veio copiar mandamento de Moisés, mas Jesus era o legislador da palavra, e Jesus deu os mandamentos no seu tempo. Paulo era o legislador da palavra, e Paulo deu mandamentos no seu tempo. Hoje, quem dá os mandamentos de Deus é o profeta Caco Filipe. Com respeito, o senhor perguntar se Caco Filipe é mais importante que Jesus, Jesus é Deus. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Como que alguém pode ser maior do que Jesus ou mais importante que Jesus? Se o senhor tivesse lido o livro do profeta Caco Filipe, senhor Davi, o senhor não me faria essas perguntas. Porque o livro do profeta Caco Filipe diz logo no capítulo 1 que Caco Filipe é o escravo de Jesus Cristo. O senhor encontra lá em Caco capítulo 1, versículo 24. Escravo de Jesus Cristo. Quem é Caco Filipe? O enviado de Jesus Cristo, o escravo de Jesus Cristo, o servo de Jesus Cristo. Caco capítulo 1, versículo 24. Caco capítulo 2, versículo 21. Caco Filipe, o escravo de Jesus Cristo. Caco capítulo 3, versículo 9. Caco Filipe, o escravo de Jesus Cristo. Caco 10, versículo 69. Caco Filipe, o escravo de Jesus Cristo. Caco 11, versículo 1. Caco Filipe, o escravo de Jesus Cristo. E também, se o senhor tivesse lido a mensagem do profeta Caco Filipe, que não leu, mas aconselho o senhor e todas as pessoas da terra a ler o livro do profeta e tirar suas conclusões de acordo com João 7, versículo 50, não pode julgar um profeta sem primeiro antes ouvi-lo. Foi Deus quem enviou o profeta Caco Filipe. O senhor encontra lá em Caco, capítulo 14, versículo 14. Deus enviou o profeta Caco Filipe. Caco, capítulo 35, versículo 29. Foi Jesus Cristo quem enviou Caco Filipe. Caco, capítulo 79, versículo 21. Foi Jesus Cristo quem enviou Caco Filipe. Caco, capítulo 85, versículo 17. Foi Jesus Cristo quem enviou Caco Filipe. Caco, capítulo 88, versículo 14. Foi Jesus Cristo quem enviou Caco Filipe. Também você encontra expressões do profeta dizendo, foi Jesus Cristo quem me salvou. Caco Filipe diz, foi Jesus Cristo quem me salvou. Eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Deus, meu Salvador. Jesus Cristo, meu Salvador. Está onde? Capítulo 14, versículo 33. Foi Jesus Cristo quem me salvou, diz o profeta Caco Filipe. Caco, capítulo 141, 36. Jesus Cristo quem salvou Caco Filipe. Caco 7, versículo 51. Foi Jesus Cristo quem salvou Caco Filipe. Caco, capítulo 121, versículo 19. Foi Jesus Cristo quem salvou Caco Filipe. Capítulo 126, versículo 22. Foi Jesus Cristo quem salvou Caco Filipe. O senhor não pode vir aqui e dizer algumas coisas sem conhecer a mensagem do profeta Caco Filipe. Mas se eu tenho tempo, eu quero voltar aqui atrás para completar o que eu estava dizendo. Todo profeta mensageiro é o legislador da palavra de Deus. É ele quem faz as leis de Deus. É ele quem faz as ordenanças, os preceitos, as regras, os mandamentos.
Hoje, se o senhor quiser saber, senhor Davi, quais são os mandamentos de Deus para o senhor seguir, o senhor leia o capítulo 146, e lá está contido os mandamentos atuais de Deus para a humanidade. No tempo de Jesus, você tinha que ouvir a mensagem de Jesus para saber quais eram os mandamentos, não era a mensagem de Moisés. Mas no tempo de Moisés, para alguém saber os mandamentos de Deus, ele deveria ler os 5 livros de Moisés. No tempo de Paulo, para alguém saber qual eram os mandamentos de Deus, qual era a vontade de Deus, ele tinha que ler as 14 cartas de Paulo. Mas no tempo de Martinho Lutero, tinha que se ler as 95 teses de Lutero, tinha que ouvir a mensagem de Lutero para saber o que Deus pedia para a geração de Lutero. Hoje, o profeta Cacau Filipe, o legislador da palavra, é ele quem dá os mandamentos. E há muitos mandamentos que o senhor não guarda, porque o senhor não conhece a mensagem do profeta Cacau Filipe.